Muito bem, aqui estamos para conversar sobre viagens. Viagens, às vezes fazemos viagens missionárias no sentido de ir levar a palavra de Deus, no sentido de ir levar a semente. É claro que em todo lugar onde a gente vai, a gente leva a semente, a gente leva o testemunho, a gente leva a nossa oração. Mas existem algumas viagens que vão trazer para nós podemos dizer, uma grande bagagem de conhecimento, uma bagagem de experiências maravilhosas, imperdíveis. Eu já estive na Turquia, estive ali, estive nas 7 igrejas, visitamos 4 cidades onde estavam as igrejas do Apocalipse, isso mesmo. E agora nós estamos tendo essa oportunidade tão grande e temos a alegria de ter aqui no nosso estúdio o Fagner, nosso irmão. Fagner, um prazer você estar aqui. Um prazer todo meu estar aqui, essa oportunidade, né, de falar um pouquinho do nosso roteiro, que nós falamos que realmente é um investimento na vida das pessoas, né, que é uma realização de um sonho. Sim, é que dessa vez nossa caravana vai ser para líderes, exato, para pastores, é uma caravana bem especial, é uma caravana preparada assim com muito carinho e eu tenho certeza que todos os que forem, espero que você, que é pastor, que é líder, que está nos assistindo, possa ter aí essa chama no seu coração ardendo de vontade de conhecer e de enriquecer o seu ministério, de enriquecer as suas mensagens, de enriquecer o conhecimento do Novo Testamento naquela época. E também, vendo nos dias de hoje, nós tiramos muitas lições, tem muita coisa para aprender. Mas, Wagner, queria conversar um pouquinho antes sobre você, sobre a Renova Turismo, porque nós sabemos que, às vezes, infelizmente, tem acontecido de algumas caravanas ou algumas pessoas não terem uma experiência tão boa. E aqueles que estão viajando conosco podem ter essa segurança de que vai ser algo de Deus, algo que vai ser uma bênção muito grande. Mas fale um pouquinho de você, como que você teve a sua experiência com o Senhor e como você veio trabalhar com o turismo. Perfeito. Na Renova, eu já estou há 2 anos, há um pouco mais de 2 anos. Eu nasci num berço cristão, né? Minha mãe é evangélica, meu pai é católico. E dentro deste berço cristão, a gente teve muito, eu digo que sempre é uma experiência, né? De você estar vivendo com Deus dentro da sua casa. Eu acho que eu sou muito rico nesse sentido, porque eu nasci num berço cristão, né? Sim. E recebeu os princípios da palavra de Deus, uma boa educação e a direção de aprender a orar, a falar com Deus e a buscar o Senhor. Exato, e eu vejo que cada vez mais está se perdendo esse valor que é muito importante, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe sempre me direcionando à escola dominical, a ir no culto junto com ela. Então, esses valores que nós aprendemos é o que rege hoje o meu caráter, o meu profissionalismo. Sim. Então, tudo isso para mim é muito rico, né? Então, e a experiência de trabalhar numa empresa como a Renova, hoje que é líder no mercado religioso, é muito especial para mim, porque eu até brincava, minha mãe sempre orou para mim estar dentro da igreja. E hoje eu convivo dentro da igreja através do próprio trabalho. Sim. Então é uma experiência muito rica para mim. Eu falo que nós somos abençoados, a Renova ela é uma empresa abençoada, porque justamente cada pessoa que viaja conosco, ela ora para dar tudo certo, para a viagem ser perfeita. Sim. Os pastores sempre, antes de fazer os roteiros, eles oram também para que Deus dê o direcionamento correto. Então, a gente vive em oração. Sim. Né? Então, acho que essa aqui é o grande sucesso da Renova. Que bom, que bom. Eu conheci o Leonardo. Pastor Leonardo. Uma bênção lá da Renova. Trabalha com a gente então, também. A gente estamos fazendo esse projeto, né, de termos a nossa caravana em fevereiro para a Turquia, para as 7 igrejas da Ásia. E Deus nos trouxe a Renova para estar cuidando desses detalhes todos. Isso é tão importante. Eu já ouvi, sabe, Wagner, algumas pessoas que pensam assim, se eu for por conta própria, se eu for sozinho, vai ficar muito mais barato. E aí fica muito mais caro e a pessoa não consegue
ver tudo, porque ela não entendeu que o trabalho da empresa de turismo é facilitar, é mastigar tudo, é encontrar o que tem de melhor para servir a pessoa naquele conhecimento daquele país ou daquele lugar, não é verdade? Sim, com certeza. Hoje, se você pegar um turismo convencional, particular, você for viajar, vamos colocar agora a Turquia como referência, você não consegue ter uma estrutura preparada para te atender em todas as cidades. Então, todos os detalhes, eles são pensados aqui. Então, toda a estrutura que nosso departamento aéreo, terrestre faz é para facilitar justamente que a pessoa viva somente a experiência. Não tenha nenhum contratempo, nenhum tipo de trabalho a mais na própria viagem. Então, quando nós pegamos uma viagem como Turquia, é importante, justamente por nós sermos cristãos, você entender essa parte de espiritualidade. Então, você não precisa se preocupar, de repente, se o meu hotel está ok, se o ônibus vai estar esperando, se os guias... vou conseguir entender o que os guias estão falando, porque nem é um exemplo, nós pegamos guias falando totalmente em português. Isso facilita. Então, o guia ele faz a parte histórica e o pastor, líder, ele faz a parte espiritual. Sim. Então, com esse conjunto, é um enriquecimento muito grande. É uma riqueza, não é? É maravilhoso. É isso mesmo. Nas viagens que nós temos feito, a nossa primeira, minha e do Paulo, nossa primeira viagem assim, conhecendo as terras bíblicas, foi para Israel em 1975. Tem um bocado de tempo, talvez você não tinha nascido ainda, nem você. E ali nós estivemos em Israel, estivemos na Grécia, estivemos no Egito, estivemos em vários países ali da Europa. Foram uma viagem de 31 dias. Nossa! Uau! Um mês, isso um mês maravilhoso. Foi tremendo. Só que no finalzinho a gente já estava com uma saudade de casa. Não tem jeito. O lar sempre é bom, né? O lar é maravilhoso. Mas é algo impactante. Nós vemos assim como que nós aprendemos com aquilo que nós vemos, ouvimos. Estamos vendo ali a história pisando naquela terra. E esta caravana à Turquia vai ser muito especial. Não só pelo Apocalipse, mas também pelo livro de Atos, pelas cartas de Paulo, pelos acontecimentos ali naquelas cidades. E é algo assim muito, muito maravilhoso. E como esta caravana é uma caravana diferenciada, ou seja, para pastores e líderes, a gente já vai com pessoas que têm um conhecimento bíblico, conhecimento histórico, e então o aproveitamento é 100%. Não é verdade, Wagner? Com certeza. Por ser uma caravana específica para pastores, nós estamos falando hoje das pessoas que cuidam das ovelhas das igrejas. Sim. Então, é uma imersão mesmo, realmente, de conhecimento profundo, né? Se pegarmos a Turquia, as 7 igrejas, dentro desse contexto, a gente pega, como a pastora mesmo disse, vamos falar de João, né? Quando ele foi na ilha de Patmos, recebeu, né, para fazer as cartas direcionadas. É uma coisa até que parece engraçada, né? Porque as cartas, elas tinham o remetente e o destinatário, né? Então, sim, é uma coisa muito profunda que se usa nos tempos de hoje. Sim. Então, a gente fala que é um investimento justamente por causa disso, né? Esse conhecimento de você pegar João, além das cartas do Apocalipse, também João foi responsável por cuidar de Maria também, lá em Éfeso, Paulo já estava lá anteriormente, fazendo a evangelização do cristianismo. Então, ali na Turquia, a gente fala, hoje o destino muito falado é Israel, né? Terra Santa. Mas se você pegar o berço, quando o cristianismo se espalhou pelo mundo, foi justamente na Turquia. Sim. Então, esse conhecimento, esse investimento que a gente fala na espiritualidade do pastor, que é um líder, que ele é o responsável, né, por direcionar os membros da igreja, ele não pode ficar fora. Exatamente. Ele não pode ficar fora. É uma riqueza, é um seminário a céu aberto, é algo tremendamente maravilhoso. Bem, nós já estivemos ali, queremos compartilhar com você, mas quem sabe você quer ver um pouquinho da Turquia? Você gostaria de ver? Você gostaria de ver um pouquinho de outros momentos em que Wagner esteve ali na Turquia, ou outras caravanas estiveram ali? Então, assista essa matéria. Veja um pouquinho disso que Deus está preparando para você, que é líder
que é pastor e cujo coração arde para aprender mais e ver mais a obra de Deus no passado, no presente e no futuro. Vamos, assista essa matéria sobre a Turquia comigo. Vamos lá. A Turquia é um país euroasiático cujo parte do território está no extremo ocidental da Ásia e parte no sudeste da Europa. É um dos 6 estados independentes cuja população é majoritariamente turca. O país faz fronteira com 8 países: Bulgária, Grécia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Irão, Iraque e a Síria. Localizada entre a Europa e a Ásia, a Turquia é um país transcontinental e geograficamente estratégico. A religião predominante no país é o Islã e o número de cristãos e judeus é pequeno. O turismo no país é fomentado principalmente pelo aspecto religioso. Todos os anos, milhares de cristãos passam pelo país para conhecer as 7 congregações da Revelação. As 7 congregações da Revelação, também conhecida como as 7 congregações da Ásia Menor, são as igrejas das cidades mais importantes dessa região no início do cristianismo. Elas são mencionadas no livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Atualmente, todas as ruínas dessas antigas cidades encontram-se na Turquia. As 7 igrejas, no qual são direcionadas as 7 cartas do Apocalipse, são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor está organizando uma caravana para a Turquia voltada para pastores e líderes. Os participantes vão conhecer todos os pontos turísticos, acompanhados por um guia e pela pastora Ângela Valadão, cujo conhecimento bíblico irá enriquecer essa viagem. A caravana vai acontecer de 14 a 24 de fevereiro, no ano de 2020. E se você ficou interessado, pode fazer sua inscrição e garantir sua vaga. Quer saber mais sobre as caravanas e o Ministério Gideões? Acesse o site gideões24h.com e fique por dentro de tudo o que acontece. E então, você ficou com um gostinho aí, um desejo de ir conosco também a Capadócia, as 7 igrejas da Ásia, conhecer. Nós sabemos que ali, exatamente ali, naquela região que vamos visitar agora, foi o Evangelho de uma maneira muito estratégica levado. Sabemos que a Turquia é o único país que está nos 2 continentes. A Turquia tanto está na Ásia quanto está na Europa. E nós vamos ver na história, por exemplo, de Filipos, como que ali Lídia foi a primeira europeia a aceitar a Cristo, a entrar no Evangelho. Nós vamos ver como que nestas 7 igrejas da Ásia, nestas 7 cidades ali, como que elas floresceram, como que elas eram nos tempos bíblicos, como elas estão hoje, o que aconteceu com elas, e nós vamos ver como que a arqueologia está ali diante dos nossos olhos, a céus abertos. Não é verdade, Fagner? Qual das 7 igrejas, das 7 cidades mais fascina você, Fagner? Olha, tem a beleza de Pamukkale, né? Pelo castelo. Laodiceia. Laodiceia, nossa, são lugares lindos, porque hoje existem algumas cidades lá, algumas igrejas que realmente estão preservadas, né? Tem muita coisa lá que foram destruídas, conforme templos. Houve os terremotos. Houve os terremotos, né? Também na Turquia. Mas eu acredito que Filadélfia é uma das coisas mais importantes ali, né? Eu acho que Éfeso, não é? Éfeso, então... As construções que ainda estão de pé ali, não é? Exato. E Éfeso tem muita história, né? Porque Paulo e João
fizeram muito ali do Evangelho, né? Sim. Então, eu acho que ali há uma espiritualidade muito forte justamente por causa disso. Porque foi a cidade primeiro ali da região que foi feito todo o trabalho do Evangelho. Então, dali que saiu para o mundo, vamos dizer assim. Sim. Então, toda essa história, essa questão, eu acho que toca muito pela forma de como foi feito, né? O cristianismo naquela época era perseguido. Então, Paulo quase morreu lá também, né? E a gente fala que ainda brinca um pouquinho que Paulo era um pastor itinerante, né? Porque ele viajou toda aquela região para espalhar o evangelho. E João, dentro das cartas que foram destinadas às igrejas. A gente hoje vai de avião. Nossa. Hoje nós vamos de ônibus confortável, com ar-condicionado. Exato. Imagina os tempos bíblicos, não é? É muito, as distâncias... Cavalo, As não é? distâncias hoje para nós é curta, né? Mas na época eram distâncias longas, né? Porque você pega ali a região, tem muita parte ali, vamos colocar uma região da Capadócia ali, era épocas de vulcão, então tem muita estrutura alta, grandes montanhas, rochedos, então a dificuldade para se locomover naquelas regiões era muito difícil. Hoje nós temos o conforto dos ônibus, com ar-condicionado, Wi-Fi... Estrada asfaltada. Estrada asfaltada, né? E ter esse trabalho de não se preocupar com nada, né? Porque tudo está preparadinho. Então, bons hotéis, com muito maravilhosos, conforto. maravilhosos hotéis também. A gente cuida também da parte de alimentação, a gente pega as grandes redes internacionais justamente para atender a necessidade nossa, né? Porque, querendo ou não, nós vamos ficar muitos dias fora de casa. Então, o mínimo que a gente tem que ter é um conforto para poder aproveitar toda essa cultura, né? Essa espiritualidade que a gente vai ter. Dado. E algo assim muito especial quando a gente viaja para conhecer as terras bíblicas é exatamente essa volta ao passado. Esse entendimento de que não era tão fácil. Esse entendimento de ver os riscos, de ver os desafios, de ver a coragem, de ver a unção de homens como os apóstolos, e não só eles. Paulo caminhava sempre com equipes, com homens que estavam com ele, com jovens também, como Timóteo, como Tito, ali estavam com Paulo nessas viagens. Nós vemos, quando depois de uma viagem dessa, você abre uma carta aos Efésios, você pode compreender o que Paulo está dizendo quando você lê o livro de Atos, quando você toma as 7 cartas do Apocalipse. Então, isso tudo vai trazendo um novo descortinar. Você se transporta para aqueles lugares e você vai vendo ali as lições tão preciosas de vida para nós. E nesta viagem, que pastores e líderes estão convidados a ir conosco e te dizendo que nós estamos em um Fantur, é um preço especial. Esse preço praticamente é a metade de uma caravana normal, não é, pastor? Chamando de pastor, hein, pai? Profetizando. Sim. Sim, hoje o trabalho que nós fazemos com os pastores é uma maneira que a empresa entende de poder os pastores ter uma imersão dentro da Bíblia, né? A gente entende que futuramente os pastores acabam montando suas próprias caravanas para poder voltar ao destino, que nessa parte comercial, vamos falar como empresa, é interessante, mas também faz parte do trabalho nosso de missão também, de viabilizar que os pastores conheçam, né? A própria pastora estava falando, voltando às cartas de João, das 7 igrejas do Apocalipse. Você pega ali que tem as cartas, elas têm um entendimento que primeiro é direcionado às igrejas, sempre um elogio para as igrejas pelo bom trabalho. Aí depois ela pega uma segunda parte direcionada à correção. Olha, essa tal igreja precisa ser corrigida. Porém contra ti. Exatamente, exatamente. E também depois a promessa. Então, quando o pastor ele viaja para uma caravana dessa, ele acaba tendo um entendimento do local. Então, esse trabalho, quando ele vai pregar, quando ele vai evangelizar, ele consegue ali, com o seu público, com as pessoas, a ter uma dimensão maior do que era e dentro da realidade do público dele, ele consegue transparecer, direcionar,
indicar, falar para as pessoas da maneira que as pessoas consigam entender. Então, quando os pastores eles viajam nessas caravanas, eles voltam enriquecidos justamente disso, de conhecimento. Sim, sim, isso é maravilhoso. E nós sabemos também que onde pisa a planta dos nossos pés, a gente leva a bênção do Senhor. E conhecer e ver as nações, pensar que aquela região, nos tempos bíblicos, podemos dizer, há 2000 anos atrás, estava tão evangelizada. Hoje, na Turquia, nós temos o quê? 4% de cristãos. Então, o que aconteceu? Nós vamos conversar sobre isso tudo nesta viagem. O que aconteceu com estes cristãos? E como está a Ásia hoje? Ali que foi o berço, ali que foi, podemos dizer, o berço de missões evangelísticas, o berço do espalhar do evangelho pela Europa, pelo norte da África e por este caminhar. É uma reflexão sobre o caminhar da palavra de Deus, da vontade de Deus, da evangelização mundial. Então, isso é muito importante, muito enriquecedor. E eu quero incentivar você, pastor, incentivar você que é líder de missões, líder na igreja, a estar conosco, a vir fazer parte. Fale um pouquinho sobre a data e sobre a proposta de roteiro que a gente tem aí, Wagner. Hoje é um trabalho feito, né, por um profissional dentro da empresa, direcionado a roteiros, né? Então, como é um roteiro de pastores, ele é um pouco mais específico, né? Sim. Vamos dizer que seria uma especialização para os pastores. Nós iremos conhecer os grandes lugares, como a pastora falou mesmo, o Estreito de Bósforo, que divide a Ásia da Europa. Então, a gente vai poder navegar sobre o Estreito de Bósforo justamente para conhecer. Iremos também... um passeio lindo. Lindo. Uhum. Iremos também conhecer... Istambul é uma cidade maravilhosa. Não, Istambul, a modernidade de Istambul, né? Sim. Ali a gente tem temos a Santa Sofia, que foi igreja, depois virou mesquita, agora é um museu. Iremos também conhecer o Gran Bazar, que a gente fala que é um dos mercados... antigos shopping centers, né? Sim. Vamos dizer assim. Foi um dos primeiros, porque ele tem mais de 5 mil lojas. Mercado árabe, mercado de especiarias. Iremos também, só na região de Istambul ali, iremos conhecer também a beleza. Hoje, o aeroporto de Istambul é o mais moderno do mundo também, né? Ali administrado pela Turkish também, tem os voos diretos também do Brasil. E essa estrutura que tem hoje na Turquia, de você se locomover para Capadócia, vai voar de balão, vai ali ter aquela experiência. Vai ser uma experiência tremenda. Maravilhoso, né? Conhecer também... Nós vamos orar para que o clima esteja tudo favorável, não é? Sim, isso é importante. É muito seguro hoje, porque quem cuida da parte dos balões hoje é a aeronáutica da Turquia. Então, assim, toda a parte de aviação, da mesma maneira que é cuidado uma aeronave e um avião, também é cuidado um balão. Então, é muito seguro, né? Ali também conheceremos na parte da Capadócia, todo ali Gorem também, que é um lugar muito lindo também, né? Chaminés de Fadas, né? Que é um lugar muito especial da Turquia daquela época, que eram cavernas que são utilizadas até hoje ainda também como dormitórios, né? Então, essa parte da Turquia, essa beleza natural, além da espiritualidade, que a gente fala da religiosidade, que é a parte da Bíblia, né? Conhecimento geográfico histórico. Geográfico histórico, exatamente. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente fala do romper do evangelho pelas nações, pelo mundo, dá vontade de quê? De adorar ao Senhor. Dá vontade de voar, de contemplar toda a glória do Senhor, dá vontade de adorar. Então, nós vamos dar uma paradinha na nossa conversa para chamar a Patrícia ao piano, para juntos adorarmos a Deus. Patrícia, é com você. Vamos adorar a Deus.
E então, nós adoramos ao Senhor, nós proclamamos a sua glória e nós precisamos cada dia mais conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E as oportunidades que Deus nos dá, oportunidades de poder ler a palavra, de refletir sobre a palavra de Deus, mas também de mergulhar no conhecimento da Bíblia, mergulhar no que Deus tem trazido para nós. E hoje temos essa facilidade tão grande de termos aí os aviões, de termos aí a facilidade de, em uma semana, em 7, 8, 9 dias, nós podemos conhecer, nós podemos ir nas terras bíblicas, podemos ali estudar, podemos contribuir juntos, ouvir a história, podemos fazer mesmo uma imersão na história e na palavra de Deus. A Turquia te espera, você que é pastor, você que é líder, você está convidado a estar conosco nesta caravana, ok? Bem, Fagner, agora a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria que você então desse dados bem concretos sobre a possibilidade das pessoas que estão nos assistindo de poderem ir. A data, o contato e quem sabe você pode dar um toque no valor para que as pessoas se preparem, as facilidades que têm para fazer esse pagamento e como elas podem entrar em contato com vocês. Bacana. Para quem quiser participar, investindo no seu ministério, será no dia 14 a 24 de fevereiro de 2020, dentro desse contexto tudo que está no pacote, o voo internacional, a parte terrestre lá, ônibus com ar-condicionado, café da manhã e jantar também está incluso, gorjeta, todas as taxas de embarques. Vai ter um guia especializado falando em português para poder explicar a parte histórica também. Vai sempre alguém da agência, ou eu, ou algum dos nossos diretores também, do comercial, acompanhando a viagem para que tudo aconteça da melhor maneira possível, sempre nos mínimos detalhes, tudo. A gente fala que o nosso trabalho é enriquecer a viagem, né? Então, as pessoas que quiserem viajar com a gente podem entrar no nosso site também, www.renovaturismo.com.br ou ligar diretamente na nossa agência também, no telefone 19 3241 2424, né? Todos esses contatos também, você pode entrar no nosso site lá, mais informações também, entra no nosso site, dá uma ligadinha pra gente, sempre vai ter alguém lá disposto, preparado para estar atendendo, tirando todas as perguntas, esclarecendo tudo. Que coisa boa, excelente. Então é isso aí, você está convidado a ir conosco. Você que é pastor, você que é líder, então, você viu que as condições estão bem em conta. É claro que quanto mais aproxima da data da viagem, as parcelas aumentam, sim, porque... diminui o tempo. Sim, diminui o seu tempo para pagar. Então, procure saber direitinho, anote, entre no site e você pode ter essas informações. Estarão também no nosso site essas informações, no site dos Gideões, estaremos informando para você. Creio que vai ser uma grande bênção. Meu coração já está aqui palpitando para fevereiro de 2020, quando estaremos juntos ali e tendo um tempo tão especial. Se não for você que estiver conosco, tomara que seja. Vou fazer tudo para que seja você. Será um prazer. Não é, Fagner? Será um prazer. Mas eu já estive ali também. Vai ser algo assim muito maravilhoso, muito especial. Nós oramos a Deus para que Ele possa abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério, abençoar o seu coração, para que você possa, cada dia, estar no centro da vontade de Deus e conhecer e prosseguir conhecendo cada vez mais ao Senhor. Fagner, muito obrigada de você estar conosco. Imagina que é isso. Deus te abençoe na viagem de volta a São Paulo. Se Deus quiser. Mande o nosso abraço para o pastor Leonardo. Mando sim, será dado. E nós estamos aí aguardando com muita alegria e com várias pessoas que estarão conosco ali na Turquia, se Deus quiser. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando bênçãos como esta, uma viagem maravilhosa de conhecimento maior do nosso Deus e da sua palavra. Deus te abençoe
e até o nosso próximo encontro. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.